Então, pessoal, nós passamos da fase em que as partes manifestam as suas pretensões, as suas alegações em juízo. Nós já falamos aqui em diversas oportunidades que a cognição trabalha com os elementos das alegações e das provas / presunções, como mencionamos ainda há pouco. Nós falamos da petição inicial, falamos da resposta do réu, acabamos de ver a revelia, hipótese na qual o réu não apresenta contestação e seus diversos efeitos. Eu quero agora tratar com os senhores da próxima fase, que é a chamada providência, são as chamadas providências preliminares. Providências preliminares, prevista nos artigos, entre os artigos 347 e 353 do CPC. Eu adoro o artigo 347, é um daqueles dispositivos que eu acho realmente uma gracinha. Veja só como é que ele é intuitivo. Olha, ele é o primeiro dispositivo que inaugura o capítulo chamado das providências preliminares e do saneamento do processo. Artigo 347. Findo o prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções desse capítulo. Então é mais ou menos assim, eu costumo chamar, é um dispositivo de passagem, né? É um artigo de passagem. O que o 347 está te dizendo é o seguinte: olha só, leitor do código, você acabou de ler o capítulo das respostas do réu, né? Você viu contestação, você viu reconvenção, você viu a hipótese em que não tem contestação, né? Contestação, artigo 335 ao artigo 342. Reconvenção, artigo 343. Revelia, 344 a 346. O que o 347 nos traz de novo? Nada. Ele falou assim, você acabou de ler o capítulo anterior, agora leia o capítulo posterior. Foi isso que ele disse? Findo o prazo para contestação, foi do anterior, o juiz tomará as providências que eu vou passar a dizer. Ele é um artigo de passagem, né? Ele é bem curioso nesse sentido. Nós temos que entender aqui qual é o sentido das providências preliminares. O que significa, o que se busca fazer nessa fase do processo. Bom, olha só, denomina-se de providências preliminares as atitudes que o juiz deve adotar, o conjunto de atitudes, de providências que o juiz deve adotar, uma vez passada, superada essa fase de resposta do réu, concluída, portanto, a participação das partes quanto às alegações, o juiz deve adotar uma dessas providências no sentido, é aqui que os senhores devem grifar com marca-texto. A atuação do juiz, as providências preliminares, são no sentido de evitar nulidades processuais. O juiz deve fazer com que o processo se desenvolva de um modo válido. Esse é o sentido. Veja, ele fala ali, providências preliminares e saneamento. Nós já falamos largamente sobre o saneamento aqui, sobre a ideia de primazia da resolução do mérito. Na verdade, sempre que o juiz identifica um vício processual, a sua primeira providência deve ser a de corrigir esse vício. Né? Então, vejam lá, artigo 4º, artigo 6º, artigo 139, inciso 9º, que nós já mencionamos aqui em diversas passagens. Sempre que o juiz perceber um vício processual, o juiz deve atuar no sentido de corrigir o vício, para que o processo avance até o julgamento de mérito. Esse é o sentido do saneamento. E as providências preliminares? Se o juiz perceber que pode ser provocado um vício, ele já corrige de antemão. Então as providências preliminares têm esse sentido de ajuste de rota. Até agora o processo veio assim de um modo retilíneo, né? Petição inicial, audiência, ou é uma hipótese de não ter audiência. Da audiência, resposta do réu. O réu vai responder ou não vai responder, que é a revelia. O réu pode responder só pela contestação ou pela reconvenção.
mas não são atitudes que estão na esfera de atribuição do juiz. Quer dizer, o Estado juiz até agora ele tem um papel de telespectador. São as partes que atuam. Claro, eu estou aqui cogitando com os senhores do procedimento padronizado, né? É claro que pode ter casos aqui e ali que tem uma tutela de urgência, tutela provisória, que os senhores estudaram lá em TGP 2. Mas como o próprio nome indica, é uma tutela de urgência, uma hipótese excepcional. Mas no procedimento, no comum, né? No rem-rem, procedimento padrão, um caso padronizado, comum, o autor se manifestou pela petição inicial, o juiz o interviu pelo Centro de Mediação e Conciliação, tentou a autocomposição. Se estamos nessa fase é porque não deu certo a conciliação e mediação, pelo menos não em tudo, deixa o réu falar. Agora o réu falou, volta, a batata quente volta para o juiz. Agora está na esfera de atribuição do Estado juiz. E o Estado vai fazer o quê? Nesse momento, não tem uma estrada e um caminho reto para seguir. Até então veio reto. O processo veio seguindo num procedimento uniforme. Não é um procedimento reto. O que eu estou querendo dizer com isso? É como se surgisse na mente do juiz uma bifurcação. Tem vários caminhos que ele pode seguir. E ele tem que seguir o caminho certo. E aí vai depender, esse caminho certo vai depender dos atos e do que ocorreu no processo anteriormente. Não há uma resposta pré-estabelecida. Cada caso é um caso. Depende do que aconteceu. Depende se o réu contestou ou não contestou. Depende de qual foi o tipo de contestação. Quer dizer, de qual foi o tipo de defesa que veio na contestação. Se foi defesa de mérito, direta, indireta, defesa processual. O juiz tem que ler para identificar. Se na contestação veio apenas defesa ou veio reconvenção. Porque se veio reconvenção, nós já adiantamos que tem que intimar o autor reconvindo para exercer o contraditório. Então veja como é que é diferente se a contestação tem só defesa ou se tem defesa e reconvenção. Se o réu é revel, tem as consequências da revelia. Se o réu é revel e não for o caso de aplicar o efeito material, já é um outro caminho a se seguir. Então, providência preliminar tem esse sentido do juiz olhar para trás no processo e entender o que aconteceu no processo, para que ele possa definir qual é o caminho certo a se seguir em direção ao exercício da jurisdição lá no final. Porque se ele pegar um caminho errado, ele vai gerar uma nulidade processual. O saneamento ali tem o sentido de corrigir vícios que já existem. Mas isso nós já falamos várias vezes. O Código fala de saneamento até enche o saco, fala o tempo todo. Até é bom isso, para passar bem a ideia de que o vício processual não gera extinção. O vício processual gera correção. O saneamento, eu prefiro que fale bastante. Quem sabe no próximo código vai falar uma vez só e vai ser o suficiente. Tá bom, não estou reclamando disso não. Mas o que nos importa falar de novo aqui são as providências preliminares. A providência preliminar tem esse sentido. É claro que o código não vai te dizer isso. Mas tem esse sentido de olhar para trás, identificar o estado atual que o processo encontra, o que aconteceu, e perceber o que tem que fazer para frente. Porque se ele fizer o correto, o processo segue de um modo regular. Se ele pegar o caminho errado e adotar uma prática equivocada, vai gerar uma nulidade processual. E gerando uma nulidade processual é a hipótese de invalidade. Pense, por exemplo, no réu revel preso e o juiz aplica a pena da revelia. O efeito material da revelia é presunção de veracidade. Nós já vimos lá atrás que o artigo 72, inciso 2º, prevê que a consequência deve ser a nomeação de um curador especial. Será que esse cara amanhã depois vai poder alegar um vício? Com certeza vai. E é isso que nós queremos evitar. Que o juiz, portanto, analise os atos que foram anteriormente praticados no processo, para que possa definir com precisão os atos processuais que devem ser praticados a seguir, de modo a que se evite o cometimento de nulidades processuais. Em geral, essas nulidades processuais são associadas à ampla defesa e ao contraditório, como a Liliane até antecipou ali e percebeu. A participação das partes. Há uma participação efetiva
dos sujeitos processuais. Bom, como o 340... Vimos qual é o sentido do 347. Como o 347 ali nos deu a deixa, nos passou a ideia, olha lá, vamos ver de novo. Fim do prazo para a contestação, o juiz tomará conforme o caso, veja, conforme o caso, cada caso é um caso, olhar para trás. As providências preliminares constantes das seções desse capítulo. Quais são as seções desse capítulo? Vou trazer para os senhores. Seção primeira, da não incidência dos efeitos da revelia. Já adiantamos isso aqui, né? Seção segunda, do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E seção terceira, das alegações do réu. São essas as terminologias, as denominações que o legislador nos trouxe. Uma porcaria. Horrível a denominação. Nós temos que saber que nós temos providências preliminares típicas e atípicas. Preliminar típica, eu chamo, são essas previstas nesse capítulo, que eu vou trazer um outro nome para vocês. Preliminares atípicas são providências que o juiz deve adotar para evitar nulidade, como nós já vimos, mas que não estão previstas nesse capítulo. Mas o fato de não estar prevista nesse capítulo não quer dizer que não deve adotar. A doutrina vai nos trazer isso, uma interpretação sistemática vai nos dizer isso. Quais são as preliminares típicas? Como é que nós vamos trabalhar aqui? Hoje não vai dar tempo de ver, mas como é que nós vamos trabalhar aqui? Em primeiro lugar, da não incidência dos efeitos da revelia, aí esse sim é com esse nome mesmo, artigos 348 e 349. A segunda providência preliminar típica prevista nesse capítulo é a réplica. É assim que se chama na prática, réplica, prevista nos artigos 350 e 351. E a terceira providência preliminar típica é o saneamento do processo. O saneamento do processo, por sua vez, está no artigo 352 do CPC. Ok? Bom, eu ainda tenho alguns minutinhos, acho que dá para ver aqui, dá para tratar de